Porque o governo, ele só faz aquilo que nós queremos, que nós exigimos. Não é que nós pedimos, não, é que exigimos. Porque os nossos direitos não se pedem. Os direitos nossos nós não pedimos a ninguém. Se é nosso direito, nós vamos exigir. Agora, vamos exigir organizado. Vamos exigir realmente com muita gente na rua mostrando que nós queremos aquilo. Porque, infelizmente, aqui em nosso país, as leis mesmo que nos dê algum direito, infelizmente a gente precisa lutar pelos aqueles direitos que está escrito que não foi por nós, foi por eles. Então nós temos que ainda fazer uma força tremenda para que aqueles direitos em lei sejam cumpridos. Nós temos perdido até companheiros, nós temos perdido muitos companheiros que lutam por esses interesses que estão inscritos dentro da lei. Eu sou alagoano, nasci no Pilar, nasci na Ladeira. Me criei em Maceió e vim aqui para o Rio, em 1945. Em 74 comecei minha pesquisa na área rural do estado do Rio de Janeiro. E eu não conseguia nenhum depoimento sobre essa época das lutas pelas terras. E aí eu passei a consultar na Biblioteca Nacional o jornal Terra Livre, né, o Novos Rumos, né, e também o SIDOC Caderno das Ligas Camponesas. E eu preparei um álbum do Terra Livre e dos Novos Rumos, e a partir desse álbum eu voltava para fazer as entrevistas. Eles começaram então a falar sobre o seu passado. O nosso objetivo inicialmente, mesmo com pouco conhecimento que nós tínhamos do movimento, de qualquer movimento, nós já almejava já a reforma agrária, né? Agora, uma reforma agrária que viesse realmente a dar não só o que os camponeses necessitam, mas que todo o povo brasileiro necessita. E aí eu passei a exercer esse papel quase que de uma assessora sindical, mostrando esse material do passado e chamando lideranças que dessem depoimentos sobre esse seu período do movimento sindical. Em 48, nós começamos a luta junto com os camponeses. Começamos pelo ramal de Xerém e chegamos a esbranger o estado todo. Vários militantes operários foram a campo, não só o José Pureza, como o Manuel Ferreira, o Braulio Rodrigues, que têm trajetórias parecidíssimas em termos do período que eles estão chegando a campo e o papel que eles vão ter na organização camponesa no estado do Rio de Janeiro. Aparentemente elas começam ainda numa época entre 45 e 47, onde há legalidade do Partido Comunista e porque também havia derrubada do regime nazista. Isso tinha sido uma composição enorme de forças que fazia com que o mundo esperasse naquele momento uma reconstrução muito grande. E no Brasil, que é também uma coisa incrível, eu não conheço nenhum outro país que tenha acontecido isso dessa maneira, em 47, sem que nada tivesse acontecido, os deputados eleitos, livremente eleitos, são votados na clandestinidade, como se tivessem cometido alguma ilegalidade, quando simplesmente o que tinha havido era uma intensificação da disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Comecei a me interessar pelas lutas, sem ninguém cochichar no meu ouvido, me incentivar, não. Comecei a ver aquele movimento, né, de 40 e pouco, pela libertação do Brasil, contra a ditadura de Vargas. Eu me animei com aquilo e me entrei na juventude comunista. Aí eu comecei já a participar da vida política. Cheguei aqui em 1935, que passei a trabalhar nas fábricas de tecido em Andorinha, Santo Aleixo e Bagé. A luta aqui do campo começou porque fui jogado fora da fábrica, porque eu lutava ao lado dos operários. Porque o salário era muito insignificante.
isso não era alguma coisa, naquele momento, controlada pelos quadros do PCB, porque foi um momento de clandestinidade do partido. Então, na verdade, também, a ida deles para o campo era um momento de desbaratamento da organização partidária, né? Eles caíram mesmo na clandestinidade. E dizem, todos eles, né, foram unânimes em dizer que o que os movia a isso era a ideia de uma aliança operário-camponesa. Antes deles me prenderem, eu saí de lá e vim para Nova Iguaçu. Braulio depois, também ele, vai para Pedra Lisa, já havia uma organização, ele vai para Pedra Lisa e também, diz ele, imbuído dessa mesma ideia de uma aliança operário-camponesa, ele vai ajudar a construção de uma organização camponesa no campo. Então tem esse tripé, né? E o Pureza vai para Caxias, para Xerém, Manuel Ferreira fica em Magé e o Braulio, então, em Pedra Lisa, em Nova Iguaçu, né? O Pureza, ele já chamou, quando ele forma a associação, ajudado por um advogado, provavelmente de simpatizante, mas pode até ter sido dos quadros do PCB, ele forma já uma associação dos lavradores fluminenses. E com essa ideia de abarcar o estado todo, ele começa a ser chamado para várias situações de conflito de terra e de despejos de trabalhadores. Então, nesse momento também na área rural, quando eles resolvem fazer essa organização dos trabalhadores, os grupos sociais estão de dentro, moradores de dentro das propriedades, ou mesmo poceiros, né, que havia muita área devoluta no estado do Rio de Janeiro, eles começam a perder suas terras a partir, né, do que eles já chamavam de uma grilagem, né, e da concentração dessas terras na mão dos grandes proprietários. Essa reforma agrária nós não sabíamos mesmo como iniciar, mas de acordo com a nossa luta, a realidade que aparecia, nós começava, errava, depois afastava, começava de novo para acertar, e até que chegamos uma certa conclusão que pegamos mais ou menos o fio da meada. E eles, quando foram a campo, eles não tinham uma experiência anterior como camponeses, então há todo um aprendizado de determinadas disposições sociais para o trabalho na lavoura, e todo o livro do Pureza, todo no início é isso, é como é que ele estava descentrado em relação a isso, como é que ele errava para fazer as tarefas próprias. E o servente dele, né, que trabalhava também como estucador, é que o acompanhou a campo, que era um homem oriundo do campo. Mas interessante é que esse servente, ele não teve condições de se manter no campo. Exatamente porque ele tinha que levar toda a família para ajudar no seu trabalho. E o Pureza conseguiu se manter no campo pela construção de uma família operária, porque Morena ficou trabalhando na cidade, né? E ela, com o salário dela, sustentava os filhos e ajudava a permanência dele no campo. Então, é exatamente a condição operária de Pureza que permite que, nesse momento, ele vá para o campo e comece essa luta a partir de Xerém. Nós, como mulheres, nós ajudamos muito nisso, porque nós somos as primeiras sofredoras quando vem essas coisas, porque nós temos nossos filhos, não temos onde botar eles. Então, quando eu comecei a me desarmar, eu já comecei na luta, assim, em defesa do meu canto para morar, do canto dos outros e dos filhos, né? Eu, por exemplo, fui um cara que hoje posso me considerar um cara feliz. Não sou um cara realizado, mas eu sou um cara feliz. Porque eu tive uma família que me ajudou, eu tive uma família que nunca me criticou por eu fazer aquilo tudo que vinha até prejudicar a família, como diz o próprio livro está dizendo, de passar privações ao ponto de chegar até a roubar aipim para comer. Tem uma pessoa que mereceu o nome que tinha, José Pureza da Silva. Realmente. Realmente era uma Porque eu acho que igual aquele não existiu nenhum, nem vai existir mais. Não por ser meu pai, nem minha mãe, não por isso. Pelas próprias ocorrências. Quando cheguei lá, a dificuldade era tremenda. Nós fomos derrubar madeira, cortar, fazer carvão, fomos plantar um pouco de aipim, um pouco de milho. Tanto é que hoje, o aipim que eu colho, eu boto para as galinhas. Eu não gosto de aipim. Eu sou de 44. Em 47 eu tinha apenas 3 anos de idade, mas tu veja só,
A gente morava num pobre barracão de zinco, e quando dava tempestade, o papai escondia a gente embaixo das camas para não cair aquelas porcarias em cima da gente. Um cômodo de zinco. 47 foi quando ele já largou a profissão dele, a rica profissão dele, tudo bem, mas eu não sei como foi que ele criou esse impulso de largar até as ferramentas de trabalho que nos alimentava para servir o povão da lavoura. E ele era um estucador, como ele dizia, um estucador fino. Ele não era só estucador fino, ele era tudo de obra fino, que eu conheci ele de perto. Ele era estucador, ele era ladrilheiro, ele era pintor, ele era... Tudo que se toca em obra ele era. Mas negócio de massa, de lama, era com ele mesmo. Desde a lavoura até a obra ele foi o homem da lama. Pureza era uma pessoa muito carismática, né? Uma pessoa assim... fascinante no contato pessoal, porque era uma pessoa muito doce no trato, mas ao mesmo tempo muito firme nas posições dele e muito crítico, né? A vida foi muito menos generosa com ele do que ele foi generoso com os outros. Com certeza. No começo, tinha muitos camponeses que ele não aceitava, ele achava mesmo que estava tomando as coisas dos outros. Era uma luta tremenda, dizia ele, que o Estado, nós somos do Estado também, se não fosse nós não existia o Estado. Nós temos direito, porque todo mundo tem direito a trabalhar, que os outros dêem as coisas de mão beijada, nós temos que lutar por aquilo que nos interessa, assim por diante. Né? Mas não foi moleza, não. Mas havia direitos trabalhistas implantados que não foram estendidos ao campo. O que quer dizer que operários como Pureza, como Braulio Rodrigues, como Manuel Ferreira de Lima, que vinham do setor operário, mas que foram organizar mobilizações em área rural, tinham uma extrema dificuldade. Essas terras ali de Xerém, quase todas elas, ela já era daquela época, já pertencia ao Estado por decreto, por isso, por aquilo, pelo fim de falta de pagamento de impostos e por cair em exercícios findos e essa coisa toda, mas que há muito tempo ela já não tinha assim um dono preciso que tivesse realmente como proprietário e que cumpria com seus deveres, né? Então, isso aí, os camponeses ocupavam a determinada gleba, né? E dividia-se em si 2 arqueiros, 3 arqueiros, etc., para o sustento da sua família, né? Então, os grileiros diziam que a terra era deles, que estava ali com escrituras, etc. A escritura já tinha mandado para o fórum pedir o despejo, né? Então nós íamos combater. Combatia ele no fórum, junto ao juiz, e combatia também quando eles achavam que deveria tomar força, né? E por isso o tempo todo está chamando a atenção que o judiciário, naquele momento, era inteiramente favorável aos grandes proprietários de terra. Quer dizer, temos que nos lembrar que é uma situação anterior à Constituição de 1988, né, em que você tem hoje o Ministério Público Federal como custolédios, não havia nada disso. As forças que estavam contra o movimento eram exatamente o judiciário, o poder político e também, naquele momento, a igreja. Algumas alas da igreja eram favoráveis. Pureza dizia isso, que se fosse nessa época de 79, de 80, se eles naquela época tivessem como esses dirigentes sindicais de hoje o apoio da igreja, era um apoio moral fundamental para a luta deles, que eles não tinham naquele período. No lote 15 do núcleo colonial de São Bento, vértice natural da Baixada Fluminense, opera-se o milagre. A semente plantada era a de milho. Colheu-se uma cidade e quem se alimenta é o especulador. A terra fértil parece nutrir-se de uma nova espécie de adubo, o título patrimonial. Depois de muito tempo de luta,
nós vimos que esta forma era uma forma errada, porque os grileiros, eles sempre tinham os seus padrinhos e afilhados e que procurava atrapalhar tudo. Então foi como achamos por bem de lutar pela desapropriação das terras. Então nós começamos a fazer levantamento das terras do Estado. A luta pela desapropriação era uma luta que inclusive o povo da cidade achava bonito, apoiava, etc. Mas quando a gente chegava nos poderes públicos, ele só com uma palavra ele acabava toda aquela luta que a gente fez, dizia não tem dinheiro. A Fazenda São Lourenço é considerada o primeiro caso de resistência armada dos lavradores, que segundo José Pureza, resultou na desapropriação por interesse social dessa área em favor dos camponeses que nela trabalhavam. Isso se deu em agosto de 1961, quando José Pureza soube da ordem do despejo. Ele já estava à frente da Federação dos Trabalhadores e ele veio a Niterói procurar as autoridades para tentar sustar essa ordem de despejo. Foi então que ele, dentro da Secretaria de Agricultura do Estado, ouviu no Repórter Esso uma notícia de que tinha ocorrido um conflito armado na Fazenda São Lourenço entre camponeses, grileiros e policiais. Ele então, o próprio secretário, o que nós vamos fazer agora? Quer dizer, uma pergunta que ele também não sabia responder, e ele se dirigiu então à própria Fazenda São Lourenço para conversar com os lavradores. Chegou lá, ele observou que eles tinham feito trincheiras já preparadas exatamente para resistir à ordem de despejo que havia sido decretada. Por isso, então, propôs aos lavradores que, em lugar deles resistirem de imediato à vinda do oficial de justiça com os policiais, que deixasse pelo menos que uma ou duas casas forem derrubadas, e aí sim fariam a resistência armada, já que eles estavam preparados para ela, como uma forma também de legitimar esse tipo de ação política, que eles iriam fazer. Então, a trincheira foi feita uma vala, na distância de 10 metros, cavado tem uma altura de meio metro, para 80 centímetros, tirar da terra e botar aqui na frente para servir de, sabe como é que é? De barreira. E a entrada dele vinha de Caxias, pela essa estrada do Rio Pati. Nós estávamos aguardando aqui que eles tinham que passar aquele trecho. Para lá e não estava, porque lá não tem saída. Para lá é serra. Então nós estávamos aguardando a entrada dele aqui para que ele caísse no fogo central. E para frente eles não iam vazar porque nós cercamos a retaguarda e a dianteira. Só demos para eles no meio. Eles tinham uma trincheira para aquele lado ali. Depois ali em cima, né? Depois do barraco um pouquinho para aquele lado. E tinha outra aqui na voz para o lado de baixo. Tinha sim. Que era porque o que estava ali não atiraram nos que estavam cá, nem o daqui atiraram no que estava lá. E deixou o bloco aqui para a polícia que sabia que eles vinham aqui. Aí chegaram aqui, entendeu? E deram um monte de tiro aí pro meio do mato, porque parecia até que eles sabiam que tinha alguém escondido aí. Aí, depois chamou o Ari. O Ari era o guia deles, era o tropeiro da fazenda, né? Chamou o Ari, ele vinha com a gasolina, aí cortava o esteio do barraco, e falava assim, Ari, corta o esteio do barraco aí. Aí ele deu a primeira machadada, na segunda machadada que ele deu para derrubar o barraco, ele ia botar fogo nele. Aí o Pernambuquinho já tinha combinado, que o primeiro tiro era ele que ia dar, né? Para depois os outros cair dentro. E aí o Pernambuco não perdeu tempo, foi amassando o peito do cara e jogou uma 44 nele, caiu por lá. E aí começou os tiros em cima, não deu tempo de polícia puxar mais arma. Aí começaram a gritar, pelo amor de Deus, né? Que estavam gritando, pelo amor de Deus, nós também tem filho para criar. Aí o Pernambuquinho disse, os nossos filhos são animal, só de vocês que são gente. Aí desceram aqui, uns 4 só, não veio a tropa toda, uns 4 aí rendeu eles daí, ó, tiraram a roupa dele, né? E ainda balearam um cara aí, botaram dentro do caminhão, o cara morreu no meio do caminhão, o Ari também, se lascou, morreu. Morreram quantos, Orlando? Não, só foi 2 só. Não, nem a foi 2, foi um soldado e o guia, o Ari. Quando eles chegaram, o Tenório, mas o Pureza chegou, já tinha acontecido o problema. Só
que a tropa grossa estava em Mantiqueira para entrar, né? Nós já tínhamos levantado um bambu com a bandeira vermelha lá no Mantiqueira lá. E o jornal, o Dia, publicou. Eu tinha um jornal daqui a pouco tempo, aí sumiu. Estava escrito assim, Xerém em pé de guerra. 2.000 camponeses armados. Dentro desta luta, nós estendemos por vários municípios do estado do Rio. Conseguimos, então, eleger ou fundar cerca de 30 associações de lavradores. Havia também o uso da força pelo grandes proprietários. Então, entre 47 e os anos 60, a possibilidade, a tentativa de organizar mais além das associações de lavradores foi grande, mas não se conseguiu muita coisa. E no final dos anos 50, então, mesmo no estado do Rio, já começa a haver um plano de colonização de áreas devolutas, e aí o famoso plano agrário, que há condições melhores de saber quais eram as terras que deviam ser arrecadadas para o Estado para implantar famílias de lavradores, e se começa a notar que há uma expansão das associações de lavradores, a organização da FALES, que só vai virar, na verdade, sindicato e associação sindical em 63. De associações, nós chegamos a criar a federação, mais ou menos em 59, que fizemos a federação, porque nós já tínhamos base suficiente de se criar. Nos anos 60, então, começa efetivamente da parte do movimento camponês no Rio de Janeiro uma certa ofensiva maior. O Congresso de Belo Horizonte, de alguma maneira, ele foi o auge desse processo de organização. Foi o momento em que houve um encontro das organizações criadas pelo Partido Comunista, as ligas camponesas, que tinham uma outra... Tem um pé nessa coisa do Partido Comunista, mas tem uma trajetória distinta que a opõe em termos de propostas políticas ao Partido Comunista. O Master. Né? Então, o Congresso de Belo Horizonte coloca a questão agrária com muita força na agenda nacional, num momento em que o grande debate nacional era o debate em torno de desenvolvimento, saídas para o desenvolvimento, que tipo de desenvolvimento, né? Então, o Congresso de Belo Horizonte teve um papel importante de pautar a questão da reforma agrária, né? A importância da questão agrária nesse processo, né? Não por acaso, o presidente da República vai ao Congresso, né? Quer dizer, é uma coisa surpreendente naquele contexto. No Rio de Janeiro, por exemplo, entre 60 e 64, são desapropriadas 23 fazendas. As lutas desde 47 são, num certo sentido, elas conseguem ter uma estabilização já em 63 e 64, tem 23 fazendas. Dessas 23 fazendas, apenas 2 foram confirmadas depois de 64, entre 1964 e 1980, que é a fazenda Conceição do Suruí e América Fabril em Magé, depois de uma intensa mobilização já dos anos 70. Ou seja, houve no estado do Rio de Janeiro, por obra tanto federal quanto local, quer dizer, isso tinha sido o plano agrário do estado do Rio de Janeiro, uma tentativa de efetivamente fazer um cinturão verde do Rio de Janeiro. Se esse cinturão verde do Rio de Janeiro não foi feito, isso não foi por nenhum determinismo histórico. Isso na verdade, uma construção política que supôs a repressão violenta a todos aqueles que tentaram propor outros caminhos que aqueles caminhos históricos efetivamente seguidos. Rio de Janeiro, cidade de muitos contrastes. Seus arredores parecem seguir o exemplo. Sua zona rural, verdadeiro cinturão verde, com invejável localização e potencial agrícola praticamente inexplorado, desafia o bom senso de uma população de 4 milhões. A proximidade do grande centro produz o efeito negativo. No interior de um núcleo de colonização, configurou-se a mudança que traz a marca da omissão administrativa.
Terras ontem cedidas ao agricultor ávido por espaço simbolizam hoje o desvirtuamento de uma finalidade: plantar e colher. Eu preciso dizer que a lavoura de cana no Brasil, desde 1930, é altissimamente subsidiada pelo Estado. Quer dizer, toda a modernização do parque agroindustrial brasileiro, ele não é na base de se a concorrência, se os preços internacionais caírem, por exemplo, isso não repercutia imediatamente nos plantadores de cana. Isso passava pela mediação de um instituto, que era um instituto governamental, e cada vez que esse instituto tinha déficit de caixa, isso era coberto pelo Tesouro Nacional. Ou seja, aquilo que se deu aos grandes proprietários, de jeito nenhum chegou para as outras partes da população, muitas vezes trabalhadores desses mesmos grandes proprietários. Por exemplo, o Estatuto da Lavoura Canavieira, que foi de 1943, portanto, junto com a consolidação das leis do trabalho, poderia ter beneficiado os trabalhadores, os lavradores de cana, mas não foi. Então, quando a luta do Imbé começa, ela começa justamente numa parte toda das terras que se dizia que eram de uma usina, mas que todo mundo sabia que era a parte contestada da propriedade da usina. E a ocupação dessa região, que era uma área grilada por uma usina, ela vai ter características, algumas características próximas do que se tem hoje. Quer dizer, ele vai mobilizar trabalhadores assalariados da cana, né? Descontentes com a sua situação. Mas não era uma situação de crise da cana, é um momento que a cana, a agricultura canavieira no Rio de Janeiro estava muito bem, né, nesse momento. Mas ele mobiliza alguns assalariados para ocupar. E desse ponto de vista, a ocupação do Imbé é uma coisa que mereceria até ser mais estudada, né, do ponto de vista do nível de organização que houve para fazer a ocupação e do nível de organização que houve para manter a ocupação, né? Os jornais, na época, publicaram o Decálogo do Imbé, onde havia normas de conduta que iam desde a conduta política até a conduta pessoal, né? Proibição de bebidas, enfim, entrava muito na esfera do comportamento pessoal, que era uma estratégia um pouco também de possibilidade de defender a ocupação, né? É outra linguagem que nós não aceitamos, nunca aceitamos no campo. É dizer que nós somos invasores, porque nós nunca fomos invasores de coisa nenhuma. Nós somos ocupantes de terra. Invasores são os grileiros, que pegam uma determinada gleba de terra e passa escritura falsa, faz escritura falsa, documentação falsa, etc., para o nome dele e da família dele. Nós não. Nós nunca fizemos isso. Nós nunca procuramos legalizar com nenhum documento falso, nenhum arqueiro de terra para ninguém. Por exemplo, eu mesmo nunca tive coisíssima nenhuma. Nunca tive. Eu sou poceiro, mas sou um poceiro que ainda estou lutando pela posse. Eu nunca fui favorecido em coisíssima nenhuma. E também, com isso, eu não me acho triste. A palavra de ordem do partido era muito mais de conciliação do que partir para ações tipo ocupação. E, no entanto, paradoxalmente, a ocupação teve uma enorme repercussão, ganhou as páginas de todos os jornais, né?
Então o Imbé foi uma espécie de disputa muito clara, não só pela terra, como evidentemente ali estava o núcleo do poder político fluminense no final dos anos 60. Por isso também, isso foi uma batalha bastante dura, e houve outras tentativas de ocupação. Agora, as ocupações naquele momento elas se concentravam sobretudo na Baixada Fluminense, né? Que é preciso se lembrar, naquele momento era o setor da agricultura e do poder do estado do Rio de Janeiro mais importante. Era o setor das usinas de campo do norte fluminense. Se existe a lei agrária, governo, se existe o interesse do governo em amenizar, de ajudar os lavradores, etc., porque hoje, em 1982, temos vários despejos para despejar lavradores. Eu sei quem saía para passear para casa dos parentes, no Rio, Irajá, e quando voltava só tinha o terreno. A casa não tinha mais, não tinha cachorro, não tinha galinha, não tinha móvel, nada. Aí vamos refazer o barraco, sapei de novo, fazia, ficava. Saía um pouquinho, dava tudo de novo, dezenas de vezes acontecia isso. É preciso pensar que no Brasil desse momento, tudo isso era visto como uma coisa ilegal e subversiva, e aí era atacado tanto pela polícia quanto era atacado porque também todo esse pessoal que queria grilar a terra tinha embaixo dele uma série de pistoleiros. Isso, com certeza. Então enfrentar isso exigia uma coragem muito grande. Com certeza. Uma coragem muito grande. Porque é uma coragem de ter vivido essas situações, por exemplo, que o Cone acabou de contar. Me lembro de Pureza contar, Morena cantar isso várias vezes, em vários lugares que ele viveu, e sempre saindo de cada situação, ele tinha perdido quase tudo, recomeçando. Então, de repente nós ouvimos que o João Goulart estava deixando o país. Aí eu reuni com o grupo que estava lá, não era pouca gente, era muita gente. Reuni com todos eles, não foi uma coisa secreta, foi um grupo só, para todo mundo. Olha, o problema é o seguinte, o governo do João Goulart está saindo. Até agora, aquilo que prometeram trazer para nós não chegou até aqui. Evidentemente, está tendo dificuldade para chegar aqui. E nós não vamos servir aqui, porque nessa hora agora que está acontecendo isso, vai vir grileiros, vai vir assassinos, jagunços, tudo com o objetivo de ceder para o golpe que estão dando no país, para fazer justiça com a mão deles aqui em cima de nós todos aqui, principalmente a mim e os demais companheiros que estão aqui na direção aqui. Então acho bom cada um ir para sua casa. Eu não sei para onde eu vou. Não, o senhor vai lá para minha... Não vou para a casa de ninguém de vocês que estão aqui. Não sei para onde eu vou. E dispersa, tal, pois não deu outra coisa. Daí mais ou menos 40 minutos ou mais um pouco, chegou um grupo de pessoas procurando a mim, procurando por lá, mas tudo armado para matar. Não era polícia, não era nada. Justamente essas pessoas que eu falei, ligado a grileiros, ligado a isso, que aproveitaram o momento para dizer que estava fazendo em nome dos golpistas, que estava dando golpe no país inteiro. E eu saí. Eles sempre tiveram que lidar com a polícia. O Pureza está chamando a atenção sobre isso o tempo todo. Eles eram presos, vinham, ao mesmo tempo as mulheres iam lá na frente da delegacia, soltavam. Então essa situação da repressão ao movimento, ela está sempre presente. Mas em 64, eles percebem que tem um diferencial. Então eles caíram na clandestinidade interna, né? Quer dizer, se escondendo de lugar para lugar, de vez em quando sendo preso. Então, na verdade, houve uma certa fragilização dessas lideranças
E do ponto de vista de um movimento que estava nascendo, que estava muito ainda, muito pouco, tinha um nível de organização ainda muito incipiente, né? A repressão caiu como uma pedra. Né? Tudo aquilo que tinha sido feito é feito estaca zero. Então, primeiro, os sindicatos são obrigados, inclusive, a pedir de novo carta sindical. Então é como se todo sindicato que tivesse fundado não valesse mais. É, fazer tudo com novo pedido. E as 23 desapropriações são, ao contrário, volta tudo para trás. São arrasadas. E não há... Bom, e a única que vai conseguir depois, vai ter que ser de novo, haver um novo decreto de desapropriação, em 74 é de Magé, com América Fabril e Conceição de Suruí. Mas as outras 22 são todas elas, quer dizer, ficam sem efeito e vão ser áreas de disputa violenta de grupos imobiliários e vão ser das áreas de loteamento clandestino e de degradação de tudo. Uma delas vai ser o lugar de maior desova de cadáveres de toda a Baixada, que vai correr ali na área de Caxias. Quantos companheiros que foi pego aí, rebentado no pau, naquela ânsia de matar, de prender essa coisa, e às vezes o cara não tinha nem culpa nenhuma. Eu, por exemplo, até hoje eu acho que eu não tenho culpa nenhuma. Culpa de quê? De favorecer os outros? De tirar os outros da miséria? De olhar para o benefício do município, do estado, do Brasil? Quer dizer, eu acho injusto esse negócio. Por quê? A gente estamos fazendo força, lutando, arriscando a nossa saúde, a nossa liberdade, a nossa vida, para que seja cumprida a lei que o próprio governo fez. Qual é o crime que eu tenho? Eu não tenho crime nenhum. Mas o filho das unhas do homem com o outro lá descascava mesmo, feio. Tu sabe como é que era? Ele metia a borracha nele, ele se cocorava assim no chão assim, e pegava um rabo de galo assim, sabe o que é um rabo de galo? Um facão desse tamanho assim, ó. Virava de lado assim, pá, sangue, ó. Uau. O Pureza, inclusive, falava que o Pureza não ouvia direito de um ouvido, né? Ele dizia que foi, como ele dizia, eu levei tanto telefone, né, que ele perdeu uma parte da audição, né? E uma coisa que ficava clara é que um dos infartos, e o infarto mais grave que ele teve, a insuficiência cardíaca que ele tinha, vinha sem dúvida nenhuma da tortura. Então eu me lembro bem disso, guardei até muitas coisas desse momento, e uma delas é que a gente então, assim, quase no centro de Recife, ele para e começa a dar a volta em torno de uma árvore, e uma casa enorme, dessas casas bem, que denotava assim, riqueza. Ele olha, e quando eu quis falar, disse, não, agora você fica calado, ouve tudo. Aí ele olha e diz assim, aqui que eu fiquei preso. Havia muitos conflitos de terra no Rio de Janeiro, muito violentos, e que não eram, não levava à pacificação, embora houvesse um instrumento legal como o Estatuto da Terra, votado em 64, que era muito mais avançado que todos os instrumentos legais disponíveis entre 46 e 64, durante o regime mais democrático. Então o que aconteceu? Aí houve o terceiro congresso, que é esse na qual recupera o Pureza, e nesse terceiro congresso se resolve ter uma postura mais ofensiva para conseguir melhores condições de vida para os trabalhadores. E aí, no bojo disso, se fez uma primeira reunião, que foi no Teatro Leopoldo Frois, ainda em 79, com movimentos de todo o estado do Rio de Janeiro. Quando é 79, 80, essas antigas lideranças das lutas por terra no estado estão todas, de alguma maneira, reaparecendo. E na volta já dessa reunião, o pessoal de Cachoeira de Macacu diz, mas São José da Boa Morte é uma área que nós ocupamos no ano 60, agora aquilo lá está tudo na mão de grileiro, então, quer dizer,
se é o tal negócio, por que isso voltou para a mão que não é nossa? Então, nós vamos voltar a ocupar. O que acontece nos anos 80 no estado do Rio de Janeiro é em grande medida uma retomada de conflitos pré-existentes nas mesmas terras, que eram terras que eram de objeto de disputa, porque a titulação dessas não é diferente dessa situação em que você tem fazendas com titulação resolvida e produtivas, né, colocando as devidas aspas, em disputa. São terras cuja titulação nunca foi claramente comprovada. Essas ocupações de terra na Baixada, elas não tiveram nenhuma relação com o MST. Né? É uma coisa totalmente independente. No entanto, esse foi o momento, as ocupações coincidiram com o momento de fundação do MST, que foi em 84, e com o primeiro congresso do MST em 85. E o MST, nesse momento, ele tinha um pouco de dificuldade de entender, assim como a CPT, de entender este público particular que ocupava a terra na Baixada, que era um público que queria terra para trabalho e também para moradia, mas que não reproduziria o ideal camponês, tal como o MST pensava, né? E aí é interessante lembrar que, nesse momento, o MST é sul do país, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nós vimos também que uma reforma agrária feita no Brasil é uma coisa extraordinária, é uma coisa louca. Aonde é que vai se botar tanta mercadoria que vai sair? Como que nosso povo vai dar conta dessa... Então nós vamos ter que exportar mantimentos e baratear. Se luta muito pelo custo de vida, baixo custo de vida, sabe? Faça a reforma agrária que o custo de vida vai por terra. Isso nós sabemos. E por que ele não sabe? Nós que somos semi-analfabetos sabemos. Por que estudaram tanto e não sabem disso? Esse preconceito que existe é uma certa ideia da cidade como símbolo do progresso, né? E daí é um caminho sem volta. Quem vem do campo, chega na cidade, não quer mais voltar. A grande leva de migrações dos anos 60, 70, as pessoas ainda vieram para a cidade e conseguiram alguma melhoria de condições de vida, mas já nos anos 80 essa porta começa a se estreitar, no sentido de que as pessoas continuam vindo, mas a melhoria de condições não acontece, né? Então, as grandes cidades, as grandes metrópoles, como é o caso do Rio de Janeiro, se favelizam, as médias cidades se favelizam, né? Quando nós começamos, nós achávamos, inclusive, né, e que estava realmente ajudando também o governo. Nosso objetivo também era de ajudar todo mundo. E achávamos nós, pessoalmente, que estava realmente ajudando o governo. Por quê? Porque nós estávamos esvaziando as favelas, que estavam inchando dia a dia, né? Nós estávamos esvaziando as esquinas de pedinte, né? Tirava os pedintes das esquinas e dava um pedaço de terra para ele sustentar a sua família. Tirava da favela, em vez de ele ser hoje um marginal, né, um elemento perigoso, ele ia para lá produzir para a sua família também. Porque você sabe, essas coisas eu não estou aqui defendendo, não quero absolutamente defender pessoas de defeito desse tipo, mas acontece que também eu sou esforçado pela a necessidade, pela fome, pela miséria, ele faz muita coisa ruim. Campos já é uma das favelas de assalariados rurais mais antigas que o Brasil tem. Eu acho que, pelos dados que a Delma Neves traz, isso data mais ou menos já de 45, 50. Mas pelo menos desde os anos 50, 60, já tinha favelas imensas em Campos, 6 quilômetros antes de Campos, 6 quilômetros depois, aonde era a linha do trem. Quer dizer, todo mundo vai morar onde tinha menos chance de ser expulso. Agora, pelo menos as pessoas tinham trabalho, porque cortavam cana, quer dizer, cortavam cana clandestinos, então, mas pelo menos tinham trabalho. Ora, essas usinas todas, elas, hoje em dia, aquilo virou pasto. Quer dizer, Capelinha foi uma crise enorme que leva à crise, inclusive, da cidade. Conceição de Macabu, a cidade inteira é uma crise danada. Quer dizer, a usina, quando fale, não paga os seus trabalhadores, quer dizer, não salda nenhum compromisso trabalhista. Quer dizer, a pessoa não só não tem trabalho no longo prazo, mas não tem nem aquele mínimo que é o mínimo necessário para tentar alguma outra coisa na vida.
O que é fato é que os lavradores estão continuando a ser perseguidos por jagunço. Jagunço misturado com polícia, que é o pior. Fazendeiros misturados com jagunço, mal políticos e uma porção de etc. por aí. Mas além disso, há essa violência que é a violência da ignorância. Que é a ignorância que se percebe como se fosse compreensão. Então ela acha que ela tem na cabeça que aquelas pessoas ali só podem querer o mal. E não fazem essa coisa mínima, que é duvidar de si próprio e lá ver. Uma das coisas que fica, que para quem lida com isso fica assim, fica um espanto, uma interrogação, é como as pessoas acabam acreditando muito mais no que elas veem na televisão, no que elas ouvem no rádio, do que elas leem no jornal, e o jornalista da televisão, o jornalista do rádio, ele não vai lá para realmente vai ouvir as histórias, tentar obter a documentação, tentar realmente entender todo aquele processo, entender as pessoas, entender tudo isso que faz a riqueza da vida, e resolve escrever baseado em algumas ideias, às vezes nem são ideias, são interesses que estão em jogo ali e que a pessoa então dá forma àquilo e provoca uma certa imagem daquela questão. O mais impressionante é exatamente isso, é que há muito mais vida e há muito mais chance de saída dentro do campo brasileiro, do campo do estado do Rio de Janeiro, do que aparece para o comum dos mortais. E isso é porque as pessoas não abrem os olhos, ou não abrem os ouvidos, ou mesmo não abrem a boca, para verificar com a própria cabeça, ver o que elas têm como imagem. Enfim, os artigos que têm escrito sobre Sem Terra atualmente são de uma eu diria, estupidez total. Quer dizer, são de pessoas que, ao contrário de perguntar, mas quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo? Como é que foram? O que isso se junta com o passado? Como é que pegam algumas imagens ou declarações ou às vezes frases e tal e transformam isso numa espécie de pintura negativa, quer dizer, e foi exatamente assim que se montou 64. E enquanto não vir uma reforma agrária que satisfaça ao povo, aos camponeses e ao povo da cidade, a luta pela reforma agrária, não tenho dúvida nenhuma, porque ela continua. Mas continua mesmo, não é porque eu quero não. É porque a própria situação empurra para isso. Outra coisa, a reforma agrária não está ainda compreendida por todos. A reforma agrária não é uma questão de camponês. É uma questão do povo da nação.